Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós estamos felizes. Continue assim, pois Ele é vivo. Ele continua vivo. E Ele nos ama. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 18. Êxodo 12, 18. Saúde a todos que nos assistem. Você está na Power and Grace Church Foundation, Poder e Graça, Igreja para as Nações. Abra as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro mês, no 14º dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o 21º dia do mês, à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado, em vossas habitações comereis pão ázimo. Amém? Podeis assentar. Grandioso Deus, soberano Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua paz. E te pedimos ainda, ó Pai, continua, Deus, nos dando o privilégio da tua presença, do teu amor. Mas também, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, venha entrar em nossos corações e em nossas mentes, trazendo, ó Deus, a transformação necessária, a transformação e as mudanças que o Senhor quer fazer em nossas vidas, para que a sua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Amém. Culto de domingo de Páscoa, hoje 31 de março de 2024, estamos comemorando a Páscoa. E muitas pessoas comemoram a Páscoa em todo o redor do planeta. Mas muitas pessoas, infelizmente, muitas, centenas de milhares de pessoas, não sabem do que se trata a Páscoa. Muitos até acreditam que seja um coelho que põe ovo, ou um ovo de chocolate que sai alguma coisa de dentro, ou que o próprio chocolate seja algo relevante na Páscoa. Tanto que eu já ouvi frase do tipo: não, a Páscoa sem chocolate não é Páscoa. Eu já ouvi frase assim. Pra gente que conhece, chega a beirar o ridículo, mas a gente entende, porque a pessoa não sabe. Como diz Oséias, o povo padece por falta de conhecimento. Então a gente releva, porque quando a pessoa está na ignorância, ou seja, na falta de informação sobre o assunto, a gente olha e fala: não sabe o que diz, e releva. Mas aí, pensando nisso, sabendo disso, é necessário as pessoas saberem o que é a Páscoa. Primeiro, que a Páscoa ela não nasceu e não foi definida e não começou exatamente ali no Êxodo. A raiz da Páscoa já estava muito antes disso. A raiz da Páscoa foi lá, ainda em Gênesis, quando Abraão fez aquele sacrifício em que ele partia os animais ao meio e andava no meio, espantando ali as aves de rapina. E Deus ali, 500 anos antes do Êxodo, diz para Abraão: a sua descendência vai ser escrava em terra estranha por 400 anos, mas depois disso eu os livrarei. Abraão recebeu esse aviso 500 anos antes do Êxodo. Ali começou tudo. Depois disso, nasceram os filhos de Abraão, o filho de Abraão, Isaac, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Os filhos de Jacó nasceram todos, e aí o neto de Abraão foi vendido para o Egito, José. Durante uma geração eles viveram bem, tranquilos, porque o faraó era grato
pelo que José fez pelo Egito, por toda a terra, não deixando que as pessoas morressem ali de fome, tornando ainda o Egito ainda mais poderoso do que era quando José chegou. Mas depois que essa geração passou, veio outro faraó que não sabia quem era José, que não tinha dívida de gratidão nenhuma com ele, o qual ele e a geração dele, os descendentes dele, tanto faziam, serviriam no máximo como mão de obra escrava. E aí começou uma escravidão que durou 400 anos. Assim começou o êxodo. Não foi naquele dia em que Deus falou, vai lá e mata o cordeiro, e come à noite, pronto para andar, pronto para sair, porque eu vou libertar você. Não foi ali. A raiz já estava muito antes. Já foi avisado 500 anos antes. Quem sabia de história, quem ouvia os mais velhos, quem tinha atenção às tradições, sabia que aquela promessa haveria de se cumprir. E se eles tivessem realmente prestado atenção no que os mais velhos falavam, nas tradições que eram repassadas, eles saberiam que aquilo ali só duraria 400 anos, porque foi promessa de Deus. Daniel e seus amigos, que sabiam das tradições, sabiam dos escritos, quando eles perceberam e fizeram as contas e viram que já tinha 70 anos de Babilônia, eles falaram, epa, Deus falou que era só 70 anos. Acabou então. Deus, oxe, já deu a data, quero voltar para Israel. E Deus mandou que Dário, que Ciro, que todos eles libertassem, ainda dessem condições de reconstruir Israel. Mas eles eram pessoas que sabiam dos escritos, sabiam das tradições, prestavam atenção nos que os mais velhos diziam, coisa que não aconteceu lá no Egito. O povo do Egito não sabia disso. Eles não tinham prestado atenção, não lembravam da promessa e do aviso que foi dado a Abraão, que com certeza foi passado de geração em geração, só que eles não queriam saber o que os mais velhos falavam. Até porque a dor da escravidão tornava isso uma coisa tão ilusória. Isso é ponto da carochinha, isso é... Quem diz? Por quê? Quando chegar, depois de 400 anos, quando chegar em 400 anos, quer dizer que o faraó vai me libertar? Do nada, assim. Pode ir embora. Isso é coisa do povo velho, doido, que já não tem nada para fazer, e inventa uma história dessa para dar uma ilusão de esperança para a gente. No mínimo, para quem ainda sabia, talvez fosse isso que eles pensassem. Só que Deus levantou Moisés. E para levantar Moisés, Deus fez logo cedo, logo do seu nascimento. Ele fez com que Moisés não fosse criado da forma comum. Ele foi criado como príncipe, como engenheiro, como general, com todos os conhecimentos possíveis daquela época. Ele sabia várias línguas, ele tinha conhecimento de todas as áreas de ciências, de artes, de mecânica, de matemática, de tudo. Moisés foi muito bem instruído para que viesse a ser o legislador e o libertador do povo de Israel. Ou seja, ainda fazia parte já da história, da ideia de uma Páscoa. Já estava preparando desde cedo. E ainda deu o privilégio da própria mãe de Moisés criar o próprio Moisés, sendo paga para criar o próprio filho. Olha só como Deus é bom. Numa época de escravidão, que não se recebia nada, a mãe de Moisés recebia para criar o próprio filho. Só Deus fazia isso. Só que depois veio, nesse dia, que ele diz aqui, no versículo 18, do capítulo 12, no primeiro mês, no 14º dia do mês à tarde. Aquele mês era o primeiro mês? Não, mas Deus disse que aquele mês da fuga deles, da saída deles do Egito, era para ser tido a partir dali como o primeiro mês. Vai começar tudo do zero agora. Esse é o primeiro mês. Conta agora esse como o primeiro mês. No 10º dia vocês vão separar um carneiro perfeito. No 14º dia vocês vão imolar o cordeiro. E já vai comer pronto, porque no 15º de madrugada vai ter a saída. Vocês vão ser libertos. E a maioria das Bíblias, não sei,
na versão de vocês. Aqui só fala no primeiro mês, mas esse aqui é o mês de Abib. O mês de Abib é o primeiro mês do calendário judaico, que é o calendário lunar e solar, que só depois, talvez, não sei se nas suas tradições pode estar Nisan. Nisan só passou a ser chamado depois que eles voltaram da Babilônia. Então, só essa diferença. É Abib até a Babilônia. Depois da Babilônia, o primeiro mês se passa a ser chamado Nisan. Então, se houver uma divergência, essa é a divergência, essa mudança. Então, no dia 14 de Nisan, no dia 14 de Abib, ainda aqui em Moisés, quando foi na época de Jesus, já era chamado Nisan. 14 de Abib era para eles fazerem tudo isso, conforme Deus mandou. Enquanto eles tinham toda essa obrigação de fazer conforme todas as normas que Deus passou para eles, mesmo eles não tendo o conhecimento de Deus, teve prático, eles viviam na escravidão, muitos nem acreditavam que Deus existia mais, porque depois de passar 400 anos sem ajuda nenhuma, sofrendo, levando chibatada, talvez Deus nem existisse para a maioria. Mas era para seguir criteriosamente aquela noite o que deveria ser feito. 14 de Nisan, do calendário judaico, esse ano, no ano de 2024, vai cair ainda no dia 22 de abril. É porque o nosso calendário, a nossa forma de comemorar a Páscoa são 40 dias após o Carnaval. Por isso dizem que é quarentena, são 40 dias. Mas não bate com o calendário judaico mesmo. No calendário judaico, só vai ser comemorado no dia 22 de abril, e lá em Israel com certeza vai começar as festas do Pão Ázimo, que são uma festa de 7 dias. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender um conceito tão grande, que a Páscoa não é só entregar um ovo de Páscoa para a criança e falar assim, feliz Páscoa, meu filho. É muito mais que isso. E aí, naquele dia, 14 de Nisan, que o povo de Israel com certeza vai fazer isso aqui, eles têm muitas coisas para resolver. E seja qual for o dia que cair essa data, 14 de Nisan, ele se torna um Shabbat, que é traduzido normalmente como sábado. Seja lá que dia da semana for. Inclusive será uma segunda-feira. Então, bem longe de um sábado. Prático. As pessoas acham que todo Shabbat é um sábado. Não, não é. Shabbat é um dia de festa religiosa israelita, judia. Seja qual for o dia que cair na semana. Então, o Shabbat, no 14 de Nisan, cairá numa segunda-feira. O que torna aquela segunda-feira um Shabbat e ponto final. Não é discutível isso. E aquela semana toda, são 7 dias, conforme está escrito aqui em Êxodo, 7 dias não se achará fermento em vossas casas. São a festa dos pães ázimos. São 7 dias de festa. Mas no primeiro dia, o mais criterioso, para que se comece essa festa, aí nós entramos aqui nos critérios que nós deveríamos também tomar na nossa Páscoa, os cuidados e as iniciações que nós precisávamos fazer da forma mais espiritual e mais sincera possível. Primeiro que eles mandam que se acendam as velas antes do pôr do sol. Se você não acender as velas antes do pôr do sol, depois do pôr do sol você não pode mais acender, e aí você vai passar a noite no escuro. Então, não há discussão. Eu esqueci, qual o problema que tem? Porque é uma ordem de Deus e deve ser cumprida e não discutida, ponto final, acabou. Vai passar a noite no escuro. Não acenda as velas, ou seja, não deixe a sua casa no escuro. Se a sua casa está no escuro, e aqui de forma espiritual, o que está faltando para você receber a luz de Deus? O que está escuro na sua casa? A falta de comunicação? A falta de amor? O que está escuro? Onde que está escuro? Que você vê que parece uma sombra ali, incomodando. Está escuro? Vai lá e acende uma vela. Acende, põe luz ali. Jesus é a nossa luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz. Então está faltando Jesus em alguma parte da sua casa? Coloca no banheiro, no quarto, na sala, onde estiver faltando, vai. É na mesa,
Tem gente que até consegue fazer o jantar com todos à mesa, mas as pessoas nem conversam. Estar todos sentados à mesa e não haver comunhão, não precisava nem estar. Pode sentar qualquer canto da casa que vai dar na mesma. Porque não há comunhão. Essa é uma mesa escura, falta iluminar. Um casamento onde não está tendo comunhão também é um casamento escuro, tem que iluminar. Convívios, pais e filhos e pais, que está escuro, tem que iluminar. Então acenda as velas. Não espera anoitecer para ficar procurando a vela, não, porque quando escurece, você escurece de vez mesmo, aí você nem acha mais a vela. Tem gente esperando chegar o dia em que vai estar na total trevas, aí vai pensar em procurar a vela, só que aí já foi. O filho já se perdeu, o casamento já se acabou, a comunhão já não tem mais volta. Não espera chegar na tragédia, na treva, que é isso que simboliza. Depois que o sol já tiver escurecido, não é mais hora de acender a vela, já passou a hora, passou o tempo. Perdeu o tempo, perdeu o timing. Além disso, antes que essa tarde chegue, dias antes, por isso que avisa para separar o cordeiro no 10º dia, você já separa o cordeiro. No 10º dia também você já começa a fazer a procura para você renunciar e jogar fora todo chamê. Se escreve chametes, que são coisas fermentadas. Tudo que tiver fermento na casa tem que ser tirado. E só há duas formas de você tirar o chamê, você tirar os fermentos da sua casa. Na tradição judaica, ou você tira e leva para que seja queimado com a comunidade e todos são queimados juntos no local, ou você vende para alguém que não seja judeu. Só que essa venda tem que ser por intermédio de um sacerdote e tem que ser feito no máximo 2 dias antes da festa, ou seja, até o dia 12. Não pode ser feito nem no dia 13 nem no dia 14. Se chegar aí já era para não estar mais na sua casa. E o que são fermentos? Eles tratam lá de 2 fermentos. O fermento físico, real, de verdade mesmo. Qualquer pão, bolo, qualquer coisa que seja fermentada na sua casa tem que ser jogado fora. Uma procura minuciosa. Qualquer ingrediente na sua casa que exista fermento tem que ser jogado fora para que seja queimado ou vendido. E tem um contrato de venda de produto fermentado para um não judeu que tem que ser assinado junto com o sacerdote. É um negócio seríssimo, não é uma coisa de qualquer jeito, não. Isso, fermento físico. Mas além do fermento físico, também se ensina na Torá que você tem que buscar também se livrar e renunciar de qualquer coisa que seja fermento espiritual. E era sobre isso que Jesus falava, quando falava, cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra lá no Novo Testamento? Era disso que ele tratava. Estava chegando a festa da Páscoa quando ele disse isso. Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque muita gente estava bitolada ao fermento físico, do pão, do bolo, mas parece que ninguém estava percebendo o quanto que os fariseus já tinham fermentado a cultura judaica daquela época. Mudado as formas de pensar, mudado a cultura, mudado a crença, mudado a importância que Deus tinha na vida deles. Já havia fermentado, já não estava mais puro. Tinha muita aparência, porém era vazio, porque quando coloca muito fermento fica oco por dentro, fica fofo. Não tem conteúdo. E era assim que eles viviam na época de Jesus. Então aqui eles dizem para tirar todo o fermento espiritual. Qualquer coisa que sirva de fermento espiritual, você tem que se livrar na sua vida. Não, eu assisto uma série na Netflix, ou seja lá qual for o canal, que coloca em dúvida se Deus é Deus mesmo. Que coloca em dúvida se Jesus morreu de verdade. Que coloca em dúvida se existe mesmo o céu ou o inferno. Que coloca em dúvida se o mundo foi criado ou se foi no Big Bang. Tudo isso é fermento. Tudo que te leva a duvidar ou a colocar alguma coisa que tire a credencial de Deus na sua vida é fermento. É fermento, tem
tem que ser tirado. Você não pode relativizar Deus, nem o poder dele, nem o que ele fez. E tem sido muito relativizado Deus, o poder de Deus, o que Deus fez, o que ele fará, todo o plano dele, tudo que já está certo e definido. Aqui na minha Bíblia já está definida a vitória de Deus. Quando chega em Apocalipse, capítulo 22, no final tem um amém. Tudo perfeito, não há falhas nos planos de Deus. E por mais que as pessoas das últimas gerações e essa geração, existam grupos que sejam contrários ao que Deus quer fazer, o máximo que essas pessoas fazem é servir de instrumentos na mão de Deus para que seja cumprido tudo que está escrito na Bíblia. Eles nunca vão conseguir fazer algo que desfaça os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos e a sua palavra não volta vazia. E ele não vai deixar de cumprir algo porque algum ser humano sem noção acha que Deus não deve fazer. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Independente do que qualquer ser humaninho ache, ou pense, ou goste ou não goste, pouco importa. Então vamos tirar os fermentos. Depois de ser tirado os fermentos todos da casa, aí é feito, junto com a congregação, uma declaração de anulação. O negócio é muito sério. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tinha a menor ideia de que rolava tudo isso lá em Israel, durante uma festa da Páscoa. A declaração de anulação diz assim: todo fermento ou qualquer produto fermentado que esteja em meu poder, que eu tenha visto ou não, que eu tenha removido ou não, seja considerado sem valor e sem dono, assim como o pó da terra. Ou seja, se ainda houver alguma coisa na casa de um judeu que seja fermento ou fermentado, que ele tentou achar, que ele procurou e tudo, mesmo que ainda haja alguma coisa lá que, sei lá, está embaixo de uma pedra, ele não teve acesso, ele não conseguiu achar para poder se livrar. Se ainda houver, ele, com essa declaração pública, ele renuncia qualquer propriedade. Eu não sou dono mais. Se está lá, é porque é um lixo. Não sou dono, assim, do mesmo jeito que eu não sou dono da poeira, eu não sou dono daquele fermento lá, não. Propriedade minha, não existe mais nada fermentado na minha vida. Uma declaração pública feita por eles. Antes do dia 14. Para que no dia 14 seja acendido as velas. E aí comece realmente a Páscoa. E a Páscoa, eles instituíram Seder, que como se fosse um ritual, as normas, como fazer a festa. E a festa ela se divide mais ou menos, para ser bem prático, ela se divide em duas partes, se divide em textos sagrados e alimentos simbólicos. E a maioria das pessoas até sabe, né, que tem o pão ázimo, que é o pão sem fermento, tem as ervas amargas, e aí vai indo. Só que não é só isso, é mais profundo que isso. Entre os textos sagrados, eles passam para as novas tradições, as novas gerações, as tradições dos mais velhos. Eles refletem, eles falam sobre liberdade e justiça. Então eles falam a questão lá do Êxodo, lá do Egito, quando eles eram escravos, o que se passou, como que era, porque com certeza tem muito mais do que está na Bíblia. Eles têm livros lá também. Não estou dizendo que a Bíblia é incompleta, ela não precisa de mais. Só que lá na própria terra deles, eles têm muito mais histórias, inclusive histórias de famílias que vão se passando. Então eles vão contando como era e a importância dessa liberdade. Porque você fala de liberdade sem explicar a importância disso para a nova geração que não tem problema com escravidão, ele fala, não, livre, que diferença faz? Eu não sei porque não é não ser livre. Vocês dão um valor para essa palavra como se fosse alguma coisa importante. Quem nunca foi escravo não sabe o valor da palavra liberdade. Por isso que é tão importante nós, como cristãos, podermos passar para as outras pessoas o valor da liberdade contra o pecado. Eu já vi muita gente que não é cristão e já falou para mim, que diferença faz?
faz. Você pecar ou não pecar, não faz diferença nenhuma. Eu vivo e tenho os mesmos privilégios que você do mesmo jeito. O que isso traz para mim? Liberdade. Você que não tem liberdade. Ainda fala assim, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Quem será que é livre? Você ou eu? Ele acha que por poder fazer qualquer coisa de qualquer jeito, eles são livres. Na realidade, eles estão dentro de uma gaiola muito grande, na qual eles não veem as grades e acham que está livre. E nós vivemos não por sermos proibidos de fazer isso ou aquilo, mas porque nós sabemos que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não são necessárias. Você não precisa fumar para ser homem. Você não precisa se embebedar para ser considerado macho. Você não precisa ser um ignorante para ser considerado mais forte ou melhor do que outras pessoas. Tem muita coisa que a gente não precisa, não é necessário. Nós somos livres desse tipo de pensamento rotulado de que nós precisamos ser isso, aquilo, fazer isso, aquilo, para sermos aceitos numa sociedade. Eu sou aceito por Deus e não há ninguém mais que me importe em que eu seja aceito. O único lugar que eu quero ser aceito é no livro da vida. E meu nome já está lá. Eu não estou preocupado em estar no livro de entrada de clubes, de reuniões, sociedades. Eu não estou nem um pouco preocupado sobre isso. Eu sou livre desse tipo de escravidão social que muitas pessoas hoje vivem. Escravidão midiática, escravidão social, escravidão de atenção, tem tantas escravidões que hoje estão ainda em funcionamento, que só não tem as correntes físicas nas suas mãos, mas as pessoas estão presas. As bebidas, as drogas, as ansiedades, as depressões, as necessidades de afeto, as necessidades de clique, de like, de gostei, de compartilhamento. Tem gente que morre se o canal fechar. Suicida, já houve caso. Então cuidado com esse tipo de escravidão. Então ele fala sobre reflexões sobre liberdade e justiça. E a Haggadah, que é a parte das histórias, eles contam as histórias e linkam, eles conseguem ligar a história com o porquê o judeu tem fé. Então eles contam todas as histórias do que os judeus passaram, do que eles sofreram e como Deus os libertou para afirmar e fundamentar a fé deles. Isso tem que ser passado de geração em geração. Isso hoje em dia está sendo deixado muito de lado. Muitas pessoas, inclusive hoje, dizem, e eu já ouvi pessoas me falando isso: não vou falar de religião para o meu filho. Quando ele crescer e tiver o próprio pensamento, ele vai escolher o que ele quiser. Então, eu não vou encher a cabeça da minha criança de conceitos de uma religião específica, de um Deus específico. Ele vai ter a liberdade de escolher o que ele quiser. Isso não existe. Na família de cristãos, na família judaica, na família que realmente quem serve ao nosso Deus, isso não existe. É uma ordem repassar às novas gerações desde muito cedo. Em Israel, entre os judeus, a criança com 9 anos, ele já sabe recitar de cor o Pentateuco inteiro. São 5 livros, sem pegar da Bíblia, com 9 anos de idade. É isso que faz toda a diferença. Isso torna eles judeus independente do país onde eles estiverem. Isso torna eles servos de Deus independente de onde eles estiverem. Eles são judeus, eles podem nascer em qualquer país, eles continuarão sendo chamados judeus, porque eles são judeus raiz, eles são judeus de dentro para fora, não é de fora para dentro. Já muitos cristãos não, muitos cristãos, dependendo do país que nasce, ele vira outra coisa, nasce de outro jeito, já leva outro nome, porque não tem conteúdo, não é repassado as histórias e a fé. Então é contada a história do Êxodo todo. Nesse 14º dia é lido o livro de Êxodo inteiro, da saída do Egito à tomada da terra prometida. Muitas crianças não conhecem essa história. Aqui em Portugal tem pessoas que não sabem nem quem é Noé. Quanto mais se você for falar se você conhece o Êxodo. Ele vai falar, é o quê? Um remédio ou é de pendurar na geladeira? Tem pessoas que não sabem quem é Noé, o homem do barco lá. Quanto mais quem é Êxodo.
quem foi Josué, quem era Arão, quem era Moisés, quem era Miriam. Não vamos saber. E aí depois pergunta, onde foi que eu errei? Quando o filho se perde, se destrói, cai nas drogas, na marginalidade. Aí pergunta para Deus, Deus, por quê? Onde foi que eu errei? Sério? Quando for fazer essa pergunta, olha no espelho. Com certeza você mesmo terá a resposta. Onde foi que errou? Falta gastar tempo com a família. E além disso também, eles contam a história, e é uma história clássica deles, eles contam todas as vezes na época da Páscoa, no 14º dia, isso antes de comer. Eles contam a história dos 4 filhos, em que eles têm um filho chamado, que eles chamam o filho Shachan, que é o filho sábio. Eles contam sobre 4 tipos de filhos, que normalmente toda a família tem. O Shachan é o filho sábio. Ele já entende o que é a Páscoa, a importância da libertação do Egito, do faraó, a libertação e a tomada da terra prometida. E ele é um filho sábio. Mesmo ele já sabendo toda essa história, ele ainda faz perguntas. E as perguntas do filho sábio normalmente são perguntas do tipo, quero aprender mais. Me conta mais sobre as tradições, me conta mais sobre os detalhes, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero estar cada vez mais firme. Todos os 4 filhos eles fazem perguntas, só que em diferentes níveis. O filho sábio é esse. E aí a resposta do Haggadah para esse filho é contar mais detalhes, firmar ele na fé cada vez mais, fincar ele na rocha cada vez mais. Quando você já tem um filho que está nesse nível, já não é mais tão difícil. Você só tem que meio que modelar. Não está tão complicado. Só que além do filho sábio, o filho Shachan, a história conta que tem o filho Rachá, que é o filho malvado. Rachá significa malvado. Em que ele pergunta, que importância tem esse dia? Para que isso tudo? Para que parar e jogar tudo que está dentro da casa fora, se tiver fermento? Para que essa coisa toda? Para que acender vela? Tem que ser antes do pôr do sol, não pode ser depois? Essa rigidez, essa chatice? Não, para que tudo isso? É o Rachá, o filho malvado. Ele não tem ainda o amor de Deus no coração. Ele não entendeu ainda. Para esse você tem que contar desde o início, com detalhes, com muito amor, para que ele aprenda que se ele tivesse esse mesmo tipo de forma de vida, pensamento lá no Êxodo, ele não seria nem liberto. Deus não daria liberdade para isso. Com certeza ele não teria sido um dos que morreram no deserto. Porque ele não viu o amor de Deus, ele não sabia ainda o que era o amor de Deus. E a gente não quer que um filho nosso não chegue a tomar posse das promessas de Deus. Então nós precisamos, quando o filho está nesse nível aqui, de não saber o que é o amor de Deus, de não entender o que Deus fez para nos dar liberdade, e aqui você pode linkar com Jesus morrendo na cruz, o que ele fez, e a importância, o tamanho disso, que parece tão banal, hoje em dia estão falando de uma forma assim que parece até banal. Não, Jesus morreu aqui na cruz, 3 dias depois ele levantou e nos deu a vitória. Aleluia! Parece assim, tipo, a receita de miojo. Então, sem importância que muita gente fala, o jeito que fala, como se não fosse nada. Não, ele era Deus, Deus. Veio aqui, sofreu lá, morreu, mas era Deus, isso, né? Ressuscitou. Que importância tem isso? É assim que muita gente vê. Como se não fosse nada. É assim que os filhos malvados veem. Além do filho sábio, do filho malvado, eles contam a história que tem também o filho Tan, que significa tolo. O filho tolo, ele fica mais... Como assim? Foi como? Não entendi, não sei. Ou seja, é
tolo, ele não entende a importância, ele não sabe direito, explica, ele tem dificuldade de aprendizado, mas é um filho que, pelo menos não é um filho malvado. Não é um filho sábio, mas também não é um filho malvado. E você tem que ter amor, ensinar aos poucos, e repassar as tradições, ler o Êxodo, ler o Pentateuco e ensinar o que é essa liberdade. E quando você lê o Pentateuco, você viu que ele fica ali 400 anos como escravos. A humanidade passou 4.000 anos escravo do pecado, até que houve a liberdade na crucificação. É tudo tipologia, então a Bíblia é sempre completa, sempre unânime e certa, então não tem como errar. Basta você ter as informações. Eu não tenho as informações, então aprenda também. Procure aprendizado. Mas a gente precisa passar para esse filho tolo as informações corretas, para ele não misturar as histórias e não achar que de qualquer jeito serve, de qualquer jeito funciona, e achar que as frases e os ditados mundanos têm o mesmo peso e força que as palavras da Bíblia. Não é verdade. A maioria das palavras de ditados mundanos não são bíblicos e não tem força, nem peso, nem poder das palavras bíblicas. A voz do povo é a voz de Deus. Isso não está na Bíblia, inclusive é mentira. Todas as vezes que o povo escolheu errado. Então, cai por terra totalmente essa frase. Todos os caminhos levam, a frase antigamente era, todos os caminhos levam a Roma. Depois, claro, distorceram até o ditado e dizem, todos os caminhos levam a Deus. E para essa frase, eu vou te dizer, você que nos assiste, você que está aqui na igreja, verdade. Essa frase está correta. Todos os caminhos levam a Deus. Sim, você pode anotar na sua Bíblia se quiser. Todos os caminhos levam a Deus. A diferença é, o caminho que você está andando vai levar ao Deus juiz ou ao Deus Pai? Que todos os caminhos levam a Deus? Levam, porque todos os humanos, todas as pessoas, um dia estarão frente a frente com Deus, ou como réus ou como salvos. De um jeito ou de outro, todos os caminhos vão te levar até a face de Deus. Isso é indiscutível. Agora, eu não sei qual o jeito que você quer chegar lá. Depende do caminho que você leve, você vai chegar lá como filho, amado, salvo, entra. Do jeito errado, você vai chegar lá como réu, culpado e condenado ao fogo do inferno eternamente. Pastor, não pode falar de inferno, é muito duro. Nós estamos fazendo uma leitura bíblica de 100 dias e já estamos no Novo Testamento. Eu tenho visto que Jesus fala de inferno em praticamente todos os capítulos e ninguém brigava com ele. Por que hoje em dia essa picuinha de que pastor não pode mais falar de inferno? Acho que as pessoas estão faltando ler Bíblia. E na minha, Jesus fala de inferno toda vez. E várias vezes, às vezes várias, no mesmo capítulo. Então, por favor, quem tem a dificuldade de falar sobre inferno, leia a Bíblia e realmente não queira ir para lá. Porque o próprio Jesus diz centenas de vezes sobre o inferno. E que não há outra saída. Se você não entrar por mim, só sobrou o inferno para você. É indiscutível. E o quarto filho é o She'eidor Lishol, que é o que não sabe perguntar. Esse é tão fora de contexto que ele não sabe nem fazer perguntas sobre o assunto. Ele não tem nada, com contextualização nenhuma do que é a Páscoa, do que é a liberdade, do que eles foram livres. Quantas vezes as pessoas têm familiares e até filhos mesmo em casa que não tem ligação nenhuma com Deus que você diz que serve? Aí é uma incongruência. Você serve a um Deus vivo, atuante, que faz milagres, maravilhoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, e o seu filho, carne da sua carne, que nasceu em você, que cresce dentro da mesma casa,
nunca teve acesso a nenhuma informação sobre esse Deus, tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa casa. Ele nunca ouviu um louvor, ele nunca te viu orando, ele nunca te viu falando das maravilhas que esse Deus já fez na sua vida. Porque para esse filho não ter condição nenhuma nem de formular uma pergunta sobre o assunto, é porque ele realmente nunca ouviu falar sobre o assunto. É pior do que casa de ateu, porque na casa de ateu ainda tem frase falando, olha, sabe aquele vizinho? Eu acredito em Deus. Mas Deus é isso, Deus é aquilo, eles ainda falam de Deus, nem que seja para falar contra, mas ainda fala. É pior do que casa de ateu, uma casa que não fala de Deus, um cristão que não fala de Deus. Porque até os ateus falam, nem que seja para falar mal. Você pergunta para um filho de ateu para ver se não tem informação sobre Deus. Tem. Nem que seja para retrucar um cristão, mas ele tem. Pode ter certeza que ele tem. Eu já conversei com Deus. E aí depois que ele passa por toda essa parte de conteúdo, de ensinamento, ou seja, até agora ninguém entregou nem o vinho da Páscoa para ninguém, né? Até agora só conteúdo. Aí eles começam a comer. E na hora de comer é posto um prato no meio da mesa. E nesse prato se coloca várias coisas. Nesse prato se coloca 6 ingredientes. Matzá, que é o pão sem fermento. É também colocado zerô, que é um osso queimado, um pedaço de carne queimada mesmo, bem assado. O betzá, que é um ovo cozido, bem duro, bem firme. Ovo mesmo, ovo de galinha. É colocar também um copo de água salgada, tudo no mesmo prato. Não derramado, cada um no seu canto, não mistura não é sopa, cada um num ponto separado. E é também colocado marô, que são as ervas amargas, e o charocê, que é um doce. A pessoa que só tem coisa ruim no prato, não, tem doce também. E aí eles começam a alimentação. E a alimentação começa pelo matzá. Matzá, o pão sem fermento, é um pão que é para simbolizar. E você lendo Êxodo, você vê Deus falando claramente isso. É para simbolizar a pressa. Foi o pão feito tão às pressas que não deu tempo de fermentar. Então não é para ter fermento. E é sempre para lembrar disso. É para comer com pressa. Então já faz logo e já põe para assar sem fermento mesmo. Vamos. Que essa noite, nessa madrugada, Deus vai passar aqui e você vai falar, sai, você sai. Por isso que lá em Êxodo diz que eles tinham que já estar de cingido os lombos. Muitas pessoas, inclusive, não sabem o que é cingir os lombos. A maioria dos judeus anda com aquelas mantas, aquelas batas, parece um vestido. Tem vários nomes que pode ser dado. Aí você pensa, uma pessoa vestida uma roupa daquela, comprida, que vai até lá na canela, quase no pé, às vezes até no pé. Se ele precisar correr ou lutar, seria confortável? Com aquela bata arrastando nada? Não seria. Cingir os lombos é pegar a parte de trás, puxar para frente. Pegar a parte da frente, puxar para trás e amarrar na cintura. Fica parecendo um short, uma bermuda. As pernas aí ficam visíveis. Mas aí ele tem liberdade para lutar, para correr, para andar melhor. Isso é cingir os lombos. Muita gente com certeza não sabe. Mas todas as vezes que os guerreiros iam para a luta, eles cingiam os lombos e iam de lombos cingidos para a luta. Eles não iam com o vestido parecendo uma saia até lá no pé, prendendo as pernas deles para eles não conseguirem lutar, não conseguirem correr, não conseguirem dar um chute. Como é que luta com o inimigo se você não pode nem chutar? Não. Opa, a perna ficou presa. Não funciona. Então, de lombos cingidos, eles tinham que comer essa comida naquele dia, à noite, de lombos já cingidos, de cajado na mão, com pressa, não era nem para sentar. Nos outros dias, nas outras festas, em outras ocasiões, o judeu ele come a festa dele sentado. Nessa festa não senta, é no máximo inclinado.
na mesa. É para comer em pé mesmo, já de lombo cingido e cajado na mão. E aí ele começa a comer o matzvah, que é o pão sem fermento. Além do pão sem fermento, ele também tem lá, no prato dele, o corban, que é o cordeiro perfeito. Aquele cordeiro, ele tem que ser um cordeiro macho, de 1 ano de idade, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhum osso quebrado. E o cordeiro era feito segundo o tamanho da sua família. E se o cordeiro tivesse muito tamanho, que a sua família não desse conta sozinho, chama a família vizinha. E se mesmo assim sobrar, queima, não pode ficar até outro dia. Essa é a norma, essa é a lei. E esse cordeiro era servido junto, nesse prato. E claro que o cordeiro está muito simples, né? Qualquer cristão consegue ligar e fazer o paralelo. O cordeiro, claro que é Jesus. E toda a história de Jesus é muito clara, que ele é o cordeiro perfeito, sem mancha, não pecou. Idade adulta, porém jovem, ele só tinha 33 anos quando morreu. Nem osso quebrado, nem quando ele foi morto na cruz. Quando chegaram até ele para quebrar as pernas, não quebraram, porque ele já havia morrido, não foi necessário quebrar nenhum osso, porque ele tinha que ser o cordeiro perfeito até mesmo ali, depois de morto ainda tinha que ser perfeito. Então em tudo, a tipologia do cordeiro lá de Êxodo é aplicável a Jesus. O cordeiro lá de Êxodo era só uma tipologia do que aconteceria com Jesus. E a carne dele tinha que ser comida. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento diz: tomai e comei. Que o que come do meu pão, o que come desse pão, o que come de mim, esse é a minha carne que eu vos dou, não terá fome. E durante essa alimentação da Páscoa, eles tomam 4 copos de vinho ou suco de uva, para quem não bebia álcool. Depois que faz a bênção do acendimento das velas, eles tomam um copo de vinho ou de suco. Depois que eles comeram o matzá, eles tomam mais um copo de vinho ou de suco. E durante a alimentação, até o final, lá no final eles tomam o último. São 4 copos durante a alimentação, para cada pessoa. E o vinho simboliza o quê? A alegria do Senhor que é derramada sobre nós. Então tome posse disso. Decrete sobre a sua vida a alegria de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. 4 copos. Além disso, como eu disse, tinha um osso queimado. O osso queimado ali no prato, ele simboliza justamente o cordeiro que foi morto e foi preparado para que nós pudéssemos alimentar dele. E não há nada em que Jesus, a falta de alimento, porque ele nos alimenta em tudo que precisamos. Ele é o nosso sustento, ele é a nossa fortaleza. O betzá, que é o ovo, ele simboliza o luto. O luto deles por todas as pessoas que não tiveram acesso à liberdade, não tiveram a chance de poder serem livres antes. A dureza que eles passavam ali. A água salgada no prato, ela simboliza todas as lágrimas que foram derramadas por eles nos 400 anos de escravidão. Por isso tem um copo de água salgada no prato. Não é para ser bebido, nem para ser usado. É só para simbolizar todas as lágrimas derramadas por eles. Quando você fizer isso em casa, se você resolver fazer isso, lembre-se, você já deu a sua cota de lágrimas na sua vida. Agora bebe vinho e se alegre com Cristo. Você já teve a sua cota de choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, chega de chorar. Você olha para aquilo ali, sim, chorei? Sim, não foi pouco. O copo está cheio. Mas chega, não dá mais, não quero mais. Agora eu sou livre. Oh, aleluia. Eu sou livre. Isso não me pertence mais. Simboliza, sei que houve, claro que não vou esquecer, não tive amnésia, mas eu não preciso mais viver isso, porque agora eu sou livre. Além da água salgada, tem também o maror, que são as ervas
amargas. As ervas amargas, entre outras, tem uma das principais que é o sal. Eles colocam o salsão, aqui a gente fala salsão, que também simboliza o esopo, que é lá na Bíblia, que eles usavam para fazer limpeza, que usavam o esopo para poder pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, para quando o anjo passasse, não matasse os primogênitos dos judeus. Então a salsa naquele prato simboliza o esopo. Também é uma erva amarga, que é comida, junto com outras ervas ainda mais amargas. Que a erva amarga é justamente para que seja lembrado. As pessoas não podem se esquecer. Como eu falei de amnésia, as pessoas às vezes parecem que têm. As pessoas não podem esquecer o que já passaram, do que Deus nos livrou. Quando você estiver ansioso, angustiado, depressivo, sou infeliz, eu estou passando por problemas. Lembra das ervas amargas, lembra daquilo que Deus já te libertou. Ou seja, se Deus já fez tudo isso por você, vai fazer muito mais. Pior, a sua vida já foi, com certeza muito pior do que você está agora. A minha, por exemplo, já foi muito pior de qualquer coisa que eu esteja passando. Eu já passei por coisas que não dá nem para explicar sem chorar. Se eu fosse contar tudo, com certeza as lágrimas vêm aos olhos. Ou seja, hoje eu estou muito feliz, muito agraciado. Mas você tem problema? Eu tenho, quem não tem? Mas quanto Deus já cuidou de mim, cuida de mim, eu só tenho que agradecer, não tenho mais nada para reclamar. Não tenho que reclamar. Minha vida já foi muito destruída. E quando você come as ervas amargas, é justamente para você lembrar disso. Além das ervas amargas, aí tem também o charocê. O charocê é um doce. De vários tipos de sementes, tâmaras, eles misturam tudo e fazem o doce no formato de um tijolo, uma cor próxima ao marrom mesmo, que é para lembrar, em formato e cor, dos tijolos que eles eram obrigados a fazer no Egito para fazer as construções. É proposital, a cor e o formato, para que eles lembrem mesmo. Só que aquilo que era a dor deles, o sofrimento deles, Deus transformou agora em algo doce. Agora você come com pão. Glória a Deus. E pega o matzá, que não tem fermento, e come com pão aquele doce. Naquela refeição é para isso que está lá o matzá. E para isso está lá o charocê, que é para ser comido com pão. O que antes era o seu sofrimento, Deus transforma em doce na sua vida. Ele adoça até o que era mais sofrido, você começa a olhar e ver com outros olhos. Você não olha mais com um tijolo e fala, meu Deus, como eu sofri. Agora você olha e fala, nossa, podia ser um charocê, um docinho assim. Traz aí um charocê para mim, por favor. Entendeu? E tem várias receitas de charocê. E depois que eles fazem tudo isso, o prato do CD, ele não pode terminar sem a ficomé, que é a última parte. A última parte chama-se aficomã, que significa sobremesa. Você já comeu cordeiro, você já tomou vinho, você já comeu doce, você já comeu erva amarga, você já olhou para as lágrimas, você já lembrou do tempo amargo, você já passou por tudo isso. Isso tudo naquela noite em que eles iam ser libertos. Tudo isso aconteceu ali. E tudo isso foi feito durante todos os anos de vida de Jesus. Jesus participou disso aqui por 33 anos seguidos. Vamos colocar 32, que nos 33 ele morreu. Ele não participou daquela ceia. Naquela ceia dos apóstolos não fala sobre esses detalhes, mas com certeza está mentindo. Tantas vezes Jesus participou exatamente disso aqui. E o aficomã é justamente a sobremesa, ou seja, a última coisa. Depois dele não se come mais nada. E o que é o aficomã? É justamente o matzá, o pão sem fermento. É o último pedacinho, você põe na boca, que é para ficar na sua garganta, ficar na sua boca o gosto de que tem que comer com pressa, porque Deus tem liberdade para você. Deus tem pressa em te libertar. Preste bem atenção e guarde essa frase. Deus tem pressa em te dar liberdade dos seus problemas. Se posicione, cinja os lombos, já come em pé
já toma posse, já fica perto da porta, ele fala, sai, você só abre e sai correndo. Não se apega não. Mais tem Deus para nos dar. Mais e melhor. Praticou isso. Não é só mais em quantidade, é sempre melhor. Ele quer nos libertar, ele tem pressa de nos libertar. Por isso que ele deu essa ordem, já come em pé, nem senta, viu? Tira as cadeiras de pé da mesa, já nem senta, já vão comer em pé, beber em pé mesmo ali, já fica pronto, já cinge os ombros, já come aqui com a mão e a outra já está segurando o cajado aqui, ó. Eu quero te libertar hoje. Deus quer te libertar hoje, irmão. Se você que nos assiste ainda não recebeu essa liberdade, ainda não recebeu, ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz, porque muita gente também já discutiu, já falou comigo, mas e se ele tivesse vivido 60 anos ao invés de 30, será que ele não teria pregado muito mais? Será que ele não teria arrebatado muito mais pessoas? Será que ele não teria feito muito mais milagres? Se ele tivesse vivido 60, 70 anos, para que essa pressa toda? Por que ele foi morrer tão jovem? 33 anos, ele podia, né, ter ficado mais tempo. Teria mais tempo para ensinar, teria mais tempo para libertar, teria mais tempo para fazer milagres, ressuscitar pessoas, curar cegos, leprosos, aleijados. Quanto mais Deus teria feito em 3 anos e meio, ele fez tanto. Pensa em 30 anos. Aí eu respondi, não tem necessidade. O que ele fez foi universal, foi completo, ele não deixou nada para trás. Porque ele não veio aqui para ficar curando gente doente. Ele fez isso porque ele tinha que mostrar quem ele era e provar que Deus é Deus e tem poder sobre tudo e todos, todas as coisas. Mas o foco não era ficar curando aleijado nem doente, nem ressuscitando pessoas, nem resolvendo problemas políticos entre Israel e Roma na época. Não era esse o foco. O foco dele era vir trazer a salvação e a nossa liberdade do pecado. A salvação para que nós pudéssemos entrar no seu reino eterno. Isso ele fez, acabou. Ele terminou, ele cumpriu o que veio fazer. Tanto é que a última palavra dele na cruz foi tetelestai, está tudo consumado, acabou. Cumpri tudo o que tinha para fazer, eu fiz. Tudo que está no Velho Testamento sobre Jesus, todas as profecias foram cumpridas, uma a uma. Inclusive a última, que não ia ser cumprida, ele estava lá já morrendo. E lembrando de tudo, que ele sabe de tudo. Ele falou, epa, está faltando uma. Aí ele gritou, tenho sede. O soldado foi lá e pegou a esponja de sopro, com vinagre e colocou na boca dele. Porque está nas profecias no Velho Testamento, faltava aquela ali. E só depois dele ele disse, tetelestai. Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele cumpriu tudo. Assim na sua vida também não vai deixar nada pela metade. Se você acha que tem alguma coisa que ele não prestou atenção ainda, que ele ainda não viu, que ele ainda não entendeu, que ele não sabe o que você precisa, não se preocupe, ele sabe. Não há nada que ele vai deixar pela metade. Nenhum detalhezinho. Mas se posicione. Faça como Maria e João, que estavam ali no pé da cruz. Até a última palavra que Jesus disse, eles estavam lá prontos para ouvir, seja lá o que fosse que ele tivesse para falar. Eles não saíram de perto. Eles queriam ouvir até a última palavra. Mas eles sabiam que ressuscitaria, mas mesmo assim eles não queriam perder uma palavra dele. Não queira perder nenhuma palavra de Cristo na sua vida. Seja de dia, seja de noite. Seja no meio do sofrimento, seja no meio da alegria, não queira perder nenhuma palavra dele na sua vida. E ele ressuscitou depois de 3 dias. Para muitos que acham que Jesus perdeu, não deram tempo dele fazer o que tinha que fazer, ele cumpriu tudo que tinha para cumprir. Fez tudo o que tinha que fazer. E ainda ressuscitou. Tomou as chaves do inferno. Venceu a morte. Então ninguém nunca vai poder mandar um filho dele para o inferno, porque a chave do inferno está na mão dele, não na mão do diabo. O diabo tem a chave dentro da casa dele. E nem também na morte. Deus decide quando você vai morrer. E já está decidido para onde você vai. Para o seio do Pai. Para os braços de Deus. Que te ama, te amou e te amará para sempre.
Então não há dúvidas de que aquela Páscoa, quando ele fez aquilo, morreu na cruz, com tanto sofrimento, ele precisava fazer. E para muitos que dizem que foram os judeus que mataram Jesus, ou não, foram os romanos que mataram Jesus. Não foi ninguém que matou Jesus além do próprio Deus. Pareceu bem a Deus moer o seu próprio filho. E ele se entregou por nós. Ele se entregou. Então não foi que ninguém matou ele. Ele não estava lutando por ninguém para ninguém conseguir matar ele. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por você que está nos assistindo. Ele se entregou. Foi doação, foi amor. Não foi uma derrota. Ele não foi derrotado por ninguém para ser morto. Ele não foi pego sem querer, não foi preso sem querer, nada daquilo foi sem querer. Tudo estava dentro dos planos dele. Então ninguém conseguiu vencê-lo em nada. Em nada. Ele é e sempre será vencedor em tudo. Aleluia. Porque tem gente que vê, não, mas ele foi preso, ele podia ter fugido. Ah, por que não fugiram? Ele venceu ali estava dentro dos planos dele, ele sabia, já estava se despedindo, já estava falando com o pai, já pensava, eles estão chegando, já deixa eu pensar no protocolo. Ah, tá certinho, nem estão se atrasando, que bom, não vai me atrasar não. Olha lá. No outro dia ele sabia exatamente tudo. Quando o Pôncio Pilatos falou para ele, conversa, fala comigo, eu tenho poder para te libertar. Ele falou, você não tem nenhum poder que Deus não tenha te dado. Se eu quisesse, eu não estava aqui. Eu teria chamado meus anjos, eu estaria livre. Se fosse essa a minha vontade. E Deus traz na Páscoa um conhecimento e uma informação, que é o que a gente tem que guardar sobre a Páscoa e passar para as novas gerações. Ele é o nosso Deus, que nos liberta, nos libertou, e vai libertar você que ainda não é livre. Vai libertar sua família, seu familiar, seus filhos, quem não for livre ainda. Ele quer libertar. E assim como eu disse, ele tem pressa em te libertar. Ele quer te libertar porque ele te ama tanto, que ele não quer mais te ver sofrendo. Então, se você está sofrendo, se você acha que está carregando o peso do mundo nas costas, deixa tudo e vem para Jesus. Vamos colocar de pé. Maravilhoso Deus. Assim como os filhos de Jacó, as 12 tribos faziam lá no Êxodo, assim, Senhor, queremos fazer espiritualmente, Senhor. Te servir, te bendizer, entrar, ó Deus, em Tua presença, ó Pai. Buscar, Senhor, de ser cada dia mais obedientes às Tuas palavras. Tirar da nossa vida qualquer fermento, qualquer coisa que atrapalhe a nossa comunhão contigo. Acender as nossas velas e que não haja mais escuridão em nossas vidas. E que nós não achemos que existe luz nas trevas, porque nas trevas não tem luz. Mas nós precisamos da Tua luz em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que as ervas amargas apenas nos lembrem dos dias de sofrimento que já tivemos, ó Pai. Para que nós valorizemos os dias de liberdade, a vida de liberdade que o Senhor, somente o Senhor nos deu. Que o vinho, que o suco de uva, Deus, que nós tomamos, ó Pai, seja a alegria sendo derramada em nossas vidas, em nossos corações e em nossas mentes, ó Deus. Um renovo, um refortalecimento, ó Pai, que o Senhor nos promete que reverdecerá em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que aquele copo com água salgada que lembra as nossas lágrimas, ó Deus, continue como símbolo, ó Pai, de um tempo que passou. Tome posse disso, passou. Sim, já chorei, mas agora em meus lábios há sorriso, porque nós somos felizes, nós somos livres em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada uma dessas simbologias, ó Pai, possa entrar no nosso coração e refortalecer, e fortalecer, e engrandecer, e aumentar cada dia mais o nosso amor por Ti.
Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé seja fortalecida e firmada na rocha que chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz, mas que simbolizando hoje, o dia de Páscoa, simboliza o dia que Ele ressuscitou. Ele levantou daquele túmulo, saiu por aquela porta, e aqueles túmulos, assim como a sua cruz está vazia, fala para o seu inimigo, o túmulo do meu Deus está vazio, a cruz que o meu Deus morreu está vazia, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina eternamente, aleluia! É esse Deus que eu sirvo e servirei eternamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, como é grande esse amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoou, não por merecimento, mas por graça. E que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Aplauda Jesus. Feliz Páscoa!